Dando continuidade às dicas de historinhas infantis, hoje eu vou falar sobre um livro do Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira é um escritor com mais de 50 obras voltadas para esse público infanto-juvenil, e que o livrinho que eu escolhi chama Pequeno Pode Tudo. Logo no começo, ele diz que ele dedica esse livro a todos os pequenos do mundo que ainda não aprenderam que podem muito mesmo. Ele conta a história de um pardal, de um passarinho que nasceu de um ovo numa grande cidade. E ele enfrenta todos os perigos e os riscos de uma cidade. Muita fumaça, poluição, muita gente, muito lixo, Ele acha que vai ficando muito difícil e ele resolve mudar de lugar. E ele pensa que se ele for morar no mato, numa floresta, que ele vai ser muito feliz. E ele vai muito animado morar num outro lugar que tem árvores, que tem passarinhos. E quando ele chega lá, ele é recebido por outros pássaros, Por um canário, por um tucano. Então, e esses pássaros não o recebem muito bem, Então, que um fala que o bico dele é muito frágil, o outro fala que ele não sabe cantar, que ele canta, que tem um canto bonito, Isso vai fazendo com que o pardal se sinta muito diminuído, E ele vai ficando muito triste porque ele pensa: eu achava que na cidade era difícil viver. Pelo que eu estou vendo, aqui vai ser muito mais difícil ainda. Então ele fica muito triste e ele sai voando, procurando um lugar. E daí ele encontra um lugar abandonado, um deserto, que não tem nada. E ele pensa: é aqui que eu vou morar. Mas para morar aqui, eu vou ter que buscar bastante alimento para mim. Ele passa a recolher sementinhas e, para não perder essas sementes, ele vai enterrando as sementes, E quando ele já tem bastante semente, na última viagem que ele resolve fazer para buscar semente, ele encontra uma semente que ele não percebe que está numa armadilha e ele é preso numa gaiola. E ele fica preso por muito tempo, porque ele não consegue sair e se livrar daquela gaiola. Mas ele não desiste. Todo dia ele pega o biquinho e ele vai pressionando o bico para romper a barrinha lá que fecha a gaiola. E até que um dia ele consegue escapar da gaiola e ele resolve voltar para o lugar, para o deserto que ele estava morando, onde ele tinha deixado. E quando ele chega nesse lugar, ele não encontra mais o deserto. Ele encontra uma floresta com muitos frutos, muitas árvores, Daí ele fala: o que será que aconteceu com o meu lugar? Daí um velho jabuti que está lá diz assim para ele: mas em algum momento houve um passarinho que passou por aqui e ele plantou sementes e com a ajuda da chuva, essas sementes se transformaram na floresta que você está vendo. E ele fica muito feliz pensando que ele plantou a floresta, E que ele, um passarinho que se sentia tão diminuído, tão pior que os outros, Que ele tinha uma força maior do que ele imaginava. Essa é a história. E ele termina, dizendo assim, que essa é uma fábula sobre, esse é o livrinho, que essa é uma fábula sobre o poder do trabalho, que o pardalzinho era pequeno demais, achava-se muito fraco e feio, muito pior que os outros. O que ele poderia fazer no mundo que todo mundo desprezava? Mas nessa fábula, o Pedro Bandeira mostra, que uma formiguinha pode se transformar num elefante, que um anão pode se transformar num gigante. E essa história, ela também mostra, que existem possibilidades que a gente pode buscar de achar uma individualidade e o nosso lugar, a nossa possibilidade de interferir no mundo, de contribuir, da gente ser feliz, de desenvolver as nossas habilidades e de superação também. Então também é uma história muito interessante para a gente ler com as nossas crianças. Boa leitura!